Abre tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hoje pela manhã, pastor Wagner, lá da INA de Londrina, pregou em cima desse texto. E eu quero conversar um pouquinho a partir desse texto e quero pregar de um jeito diferente. Eu já preguei em cima desse texto outras vezes, mas eu quero fazer um bate-papo com você e a partir desse texto fazer esse bate-papo com a intenção de que o teu coração seja incendiado, assim como os homens de fé da lista deste capítulo eram incendiados por Deus. Eu oro para que o nosso coração seja incendiado com o fogo santo de Deus. Mas agora eu estou falando de paixão. Paixão é o tema da mensagem de hoje. Paixão. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelos exemplos que temos na tua palavra, não só em Hebreus 11, mas em toda a tua palavra, de homens completamente apaixonados pelo Senhor, cujas vidas eram comparadas a fogareiros, pessoas em chamas para o Senhor, que fizeram diferença para outras pessoas, cuja história foi contada séculos depois, pessoas que fizeram diferença na sua família, fizeram diferença entre os amigos, fizeram diferença na sociedade, fizeram diferença na nação e no mundo. Obrigado por essas pessoas. Pai, eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor nos incendeie, o Senhor faça queimar em nós um fogo de paixão pelo Senhor, por Jesus, tão grande que possa iluminar outras pessoas e atraí-las a Jesus. Por favor, Pai. Pai, cedemos nossa mente ao Senhor, cedemos nosso coração ao Senhor nessa hora, porque precisamos da Tua voz, do Teu toque, da Tua ministração, e eu oro grato no nome de Jesus. Amém. Essa semana nós participamos de uma conferência, a conferência MFI online. Nós compartilhamos esses links com toda a liderança, que compartilhou com você também. Ou seja, desde quinta-feira, a gente está ouvindo palavras poderosamente edificantes, e certamente, de quinta para cá, você já ouviu muita palavra edificante, já está convivendo com uma overdose de edificação, uma overdose de palavra. Se você não ouviu essas palavras, o link está com o teu líder, conversa com ele, ele vai te atualizar, compartilhar esses links, tudo ficou gravado. A conferência Elo MFI, a MFI é a Comunhão Internacional de Ministros, que a Igreja Nova Aliança é membro, todos nós pastores da Igreja Nova Aliança somos membros do MFI, que é uma sigla que significa em inglês Comunhão Internacional de Ministros. A última conferência MFI que aconteceu em novembro do ano passado, nós tínhamos mais de 400 pastores e líderes na Igreja Plenitude em Curitiba, do pastor Marcinho. Estávamos reunidos, eu acredito que mais do que isso, né, pastor? Entre 400 e 500 pastores e líderes, ou seja, a rede de relacionamento de pastores e igrejas do MFI tem crescido exponencialmente, anualmente, e tem muita gente conectada. A média de pontos conectados com a conferência online de quinta até sábado era de 2.000 pontos, levando em conta que algumas igrejas no Brasil e fora do Brasil também participaram. Era um ponto de conexão. No entanto, as imagens, a conferência estava sendo projetada e dezenas, algumas centenas de pessoas estavam participando online, ou seja, um ponto de conexão poderia representar algumas centenas de pessoas, de forma que nós não temos ideia ainda
de quantas pessoas foram alcançadas com essa conferência. E nós tivemos a bênção de poder participar dessa conferência, que normalmente é fechada somente para pastores e líderes, mas com tudo que está acontecendo este ano, a conferência online possibilitou muitas outras pessoas participarem, por isso os links foram compartilhados. Se você está visitando a gente, gostaria de ouvir essas palavras, conversa com a gente depois, conversa com alguém, alguma liderança aqui da igreja, procura alguém, você vai poder receber esses links também, e com certeza serão muito abençoados. Pastor Silas Malafaia, pastor Cláudio Duarte, pastor Samuel de Souza, pastor Theo Hayashi, pastor Luciano Subirá, foram os preletores da conferência, palavras muito edificantes, muito poderosas, você vai ser muito abençoado. Agora, por que eu estou falando isso? Porque você já recebeu uma overdose, se você participou de quinta como nós participamos, você está com muita palavra aí queimando no seu coração, né? O que eu poderia acrescentar de quinta-feira para cá, para a gente não desafinar daquilo que Deus está falando para cada um de nós? E o que está no meu coração, amados, é paixão. O que a gente faz com uma palavra edificante? O que a gente faz com uma palavra que dá norte, que dá direção? O que a gente faz quando Deus ministra poderosamente na nossa vida, nos anima a continuar firme, perseverante, realizando a obra de Deus? O que a gente faz? A gente parte para a obra. Amém, gente? A gente parte para a ação. Parte para a ação. Mas nesses tempos que são difíceis, exatamente, a gente parte para a ação, a gente se reinventa. Como nós nos reinventamos utilizando a tecnologia mais do que em qualquer outro tempo da vida da igreja, a gente se reinventa para continuar realizando a obra de Deus, para continuar tocando pessoas com a mensagem do Evangelho, porque tem gente indo para o inferno, e nós temos a palavra que pode mudar esse destino, que pode mudar esse curso, pode levar essa pessoa a provar salvação em Jesus Cristo. Nós, como igreja, não podemos nos tornar passivos na história. A igreja nunca deve ser passiva na história. E quando eu falo igreja, não pense em instituição, pense em você. Capite? Compreendes, irmão? Pense em você. A igreja nunca se torna passiva na história. Quando a igreja se torna passiva, ela é engolida pela história, ela perde a relevância. A igreja que perde a relevância, ela some, ela desiste. Uma igreja local, a igreja não fecha a sua. Claro que não, nunca fecha. A igreja não morre, a igreja é viva. O Espírito Santo garante isso, Deus garante isso, Jesus garante isso. No entanto, algumas igrejas que perdem a relevância, elas somem. Jesus alertou isso para as 7 igrejas no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Ele alertou, se vocês não se voltarem, olha, uma igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais relevantes do primeiro século, até que recebeu a carta de João e Jesus alertando a igreja de Éfeso, que foi marcada por um grande avivamento, um grande mover de Deus na igreja de Éfeso, foi pastoreada por Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, foi pastoreada pelo apóstolo João. O apóstolo João, vários outros discípulos do apóstolo Paulo pastorearam Éfeso também, e no tempo do apóstolo João, não está na Bíblia, mas a tradição da igreja diz que houve um episódio em que João, orando na frente do grande templo da deusa Diana, que ficava na cidade de Éfeso, ele orou uma oração muito simples, invocando o poder de Deus, e acabando de orar, metade de toda a obra, de todo o templo da deusa Diana veio ao chão, como fosse um terremoto. Essas notícias não estão na Bíblia, mas estão na história da igreja. Isso é prova de que a cidade de Éfeso, que era um QG do inferno na terra, era um grande principado do inferno
morava na cidade de Éfeso, e a influência da malignidade na cidade de Éfeso era tão grande que afetava toda a Ásia. A cidade de Éfeso hoje fica na região da Turquia, e a idolatria de Éfeso fortalecia a idolatria das demais cidades da Ásia, até na Europa, por causa da proximidade com a Grécia, também era influenciado pelos deuses gregos. E, no entanto, no lugar onde havia trevas, brilhou a luz do Senhor, onde estava pior, o pior lugar da Ásia para se levar o Evangelho era a cidade de Éfeso. No entanto, quando o Evangelho chegou, houve um avivamento em Éfeso, e Éfeso tornou-se uma igreja de referência no primeiro século, pastoreada por Timóteo, pastoreada por João. Dá licença. Aí, quando ele faz essa oração, metade do templo de Diana vem ao chão, e é prova de que os poderes dos principados de Diana, os principados de inferno, estavam enfraquecidos, e esse sinal do enfraquecimento dos principados das trevas se manifestou numa questão visível, que foi a demolição do templo da grande deusa Diana. Não era grande coisa nenhuma, mas era assim como ela era conhecida e referida no primeiro século, a grande deusa Diana. Pois essa igreja, que foi a igreja do avivamento, recebe uma carta de Jesus, escrita por João, alertando Éfeso para que se arrependesse dos seus pecados, para voltar lá no começo do amor, no começo do tempo de paixão que tinha com Jesus. E embora fosse muito operosa, olha só, visivelmente falando, ela era uma igreja maravilhosa, ela operosa, organizada, homens importantes, muita gente de relevância e importância na igreja de Éfeso, mas tinha se afastado do primeiro amor. A questão, daí a importância da paixão, a questão do amor, da dedicação, da devoção. Nosso coração tem que estar na mão de Deus, e as nossas mãos, nosso coração e as nossas mãos. Aliás, há uma mensagem do pastor Samuel de Souza, mencionado pelo pastor Subirá, numa das mensagens que ele pregou, e se refere a uma das mensagens do pastor Samuel, que ele faz faz uma mensagem com esse tema, coração e mãos. Deus quer as nossas mãos? Claro, a fé sem obras é morta. Amém, gente? A fé sem obras é morta, porque estamos com Jesus, estamos no Evangelho, o Evangelho entrou em nós trabalhamos, porque o Evangelho tem missão, a igreja tem missão, o reino de Deus tem missão. Você entrou numa comunidade que tem uma missão, há algo a ser realizado, há algo a ser realizado. As pessoas individualmente não são o centro do universo. E a gente não pode ser membro da igreja com essa sensação de que tudo gira em torno da gente, e que tudo existe para mim, e que a minha vontade, a minha opinião, o meu gosto, o que eu acho, o que eu quero, o que eu acho que é certo, que é fiel. Não é. Não é. Você entrou numa comunidade que tem um propósito, em que tem uma missão. Você foi alcançado, agora precisa entrar no time. Não tem banco de reserva nesse time. Você tem que entrar no campo para jogar, para trabalhar, para buscar outras pessoas para o reino de Deus também. Nós temos uma missão. A fé sem obras, ela é morta. As obras não salvam, mas porque eu fui salvo, então eu dedico a minha vida na obra do Evangelho. Amém, gente? É óbvio. Não tem muita complicação nisso. Ok? A gente não pode ceder à tentação de achar que a salvação é o fim. A salvação não é o fim. A salvação é o começo. Quando você encontra com Jesus,
Aí que tua vida começa. Quando você experimenta o evangelho da salvação, experimenta a salvação do evangelho, aí que você começou a tua vida. Inclusive João, no evangelho de João capítulo 3, no diálogo de Jesus e Nicodemos, lembra que precisamos nascer de novo. Entrar no reino de Deus é como nascer de novo. Agora, não da natureza de Adão, mas da natureza de Jesus. Recém-nascidos. Nascemos no reino de Deus, nascemos numa família, todo mundo nasce numa família. Nascemos numa família, a família de Deus, e nessa família Deus é Pai. E nessa família Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E nessa família nós temos um só Espírito, comungamos de um só Espírito que é o Espírito Santo. E essa família existe com um propósito, a igreja existe com um propósito. Você que já provou da salvação, porque a salvação já entrou em você, você já teve um encontro com Jesus na cruz do Calvário pela fé, você já provou o perdão dos seus pecados, agora você já não é mais escravo do pecado. Tem coisa para consertar na vida? Claro que tem, todos nós temos, mas é na caminhada que isso aí vai acontecendo. Amém? A cura, a libertação, as diversas curas que precisamos, as diversas libertações que precisamos, potencialmente já estão resolvidas, mas na caminhada que a gente vai provando cada uma delas, e vamos lentamente, processualmente, nos apropriando dos benefícios salvíficos da cruz do nosso Senhor, processualmente, é na caminhada. Na caminhada a gente vai aprendendo a amar Jesus mais e mais, na caminhada a gente vai entendendo e compreendendo por revelação cada vez mais sobre Deus e seu amor, na caminhada a gente vai compreendendo que eu não sou o centro do universo, na caminhada eu vou entendendo que eu fui conquistado para ser um conquistador, eu fui salvo para ser um agente de salvação, a mensagem chegou a mim para que eu me torne um proclamador dessa mensagem que transforma vidas. Amém, gente? A fé sem obras é morta. Por isso o tema dessa mensagem é paixão. A chama de Deus a queimar em nós. Tempo de pandemia, isolamento horizontal, vertical, perpendicular, diagonal, não me importa. Nós somos igreja. E a gente tem que ficar firme. Nos tempos de crise e de mudança, são os momentos mais tremendos da nossa vida, que a gente pode fazer a diferença. Sabedoria sobrenatural, expertise, revelação, criatividade. São nos momentos de crise, de dificuldade, onde acontece um crescimento. O crescimento de muitos de nós, o crescimento de muita gente boa, as empresas que muita gente se matou na crise de 29 nos Estados Unidos, mas foi a crise de 29, quando começou na década de 30, que explodiu muitas igrejas que são prevalentes até hoje, que estão aí no mercado até hoje. Você dá a volta, você usa de criatividade. A igreja tem ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A igreja não fecha as portas. Olha, gente, a gente ouviu no espírito de outras pessoas também, de que Deus está passando uma peneira na igreja. Você está ficando ou você está sendo jogado fora? Ei! Você está passando pelos buraquinhos ou você está ficando? Deus está passando peneira. Está revelando. Deus faz isso. As crises revelam. Não é isso? As crises revelam. É uma das características do tempo de crise e de dificuldade. Os tempos de crise são reveladores. Revela nosso interior, revela nosso caráter, revela onde está a nossa visão, revela onde está o nosso coração, revela quem a gente é, revela a nossa essência.
Em tempo de crise, a embalagem vai embora, a embalagem vai para o lixo. A gente vira do avesso, a gente mostra quem a gente é no tempo de crise. Quem é criança se revela como criança, quem é adulto se revela como adulto. Quem é egoísta se revela como egoísta, quem é altruísta se revela como altruísta. Quem acha que está vivendo o evangelho legalzinho, mas na verdade é egoísta, está vivendo só para si, tudo isso vai ficar evidente na crise. Porque ele passa a ser fiel de todas as coisas, ele passa a avaliar todas as circunstâncias, passa a partir dele mesmo. Ei! Deus está passando peneira. Deus está peneirando o seu povo, Deus está peneirando a igreja. Você vai ficar ou vai passar pelos buraquinhos? Quando Deus passar a peneira assim, você tem que estar lá. Amém, gente? Você tem que estar lá. Aí Deus fala assim, vamos ver quem sobra. Opa, sobrou aqui, ó. A galera aqui da Ina Cornélio está aqui. Amém. Amém, gente? Amém. Deus está passando peneira. Em tempo de crise, a gente não abaixa a nossa guarda, a gente intensifica a oração, a gente intensifica a busca pelo Senhor, a gente intensifica a adoração, a gente se reinventa, a gente muda a nossa metodologia. Doutrina não, princípio não, mas nossa metodologia, a gente faz e desfaz com ela para ser melhor. A gente se reinventa. Uma estratégia não dá certo, a gente cria outra. Não tem problema. Para quê? Estratégia do quê? Para alcançar pessoas, para edificar pessoas e para alcançar pessoas. Células, vocês, um dos propósitos que vocês existem é para alcançar pessoas. Estão comigo? Estão comigo, gente? Jovens, cadê vocês? Ei, jovens, os jovens são fortes, são mesmo? A Bíblia diz que é. Ei, Deus está passando peneira. Mostra o que vocês são feitos. Eles são feitos do quê? De geleia? Mostra o que vocês são feitos, pô. Ministério infantil. Hoje é dia da borracha. Não, gente, não é não. Não é não, não é não. Ministério infantil. Gente, vamos abençoar nossas crianças. Amém, gente? Do que a gente é feito? Do que você é feito? Líder, pega firme. Pega firme. Tempo de crise, tempo de oportunidades. Tempo de crise, tempo de desbravar, tempo de superar, tempo de olhar por cima do muro. A maioria está olhando, batendo no muro, vamos olhar por cima do muro. Tempo de crise, tempo de se reinventar. Tempo de crise, vamos buscar a presença de Deus. Vamos mudar essa história, vamos construir essa história. Vamos fazer a diferença na minha casa, na minha célula, no meu trabalho, no meu emprego. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer diferença na minha cidade. Tempo de crise, tempo de oportunidade, tempo de superação. Amém, gente? Estão comigo, gente? Tem sentido isso que eu estou falando com vocês? Tem sentido? A gente tem que ir para cima. A gente tem que ir para cima. Cuidado, cuidado, Deus permite as tentações, mas ninguém é tentado acima das suas forças. Deus sempre abre uma porta de escape. Deus permite as tentações, espírito de desânimo, espírito de canseira, espírito de preguiça, espírito hoje eu não quero, hoje eu não estou com vontade, de ego fica grande demais, né?
Nós somos tentados a essas coisas. Ei, supera tudo isso. Levanta, parte para a ação, porque a fé sem obras é morta. Amém, gente? Porque é o que eu vejo isso em Hebreus 11. Um povo que eram chamas vivas em tempo de crise, chamas vivas e andavam na contramão da história. Quando a história ia para o lado errado, eles iam para o lado certo. É isso que eu vejo. Fé e obras, oração e trabalho. Fale comigo, fé e obras, oração e trabalho. O tema é paixão. Fale de novo, fé e obras, oração e trabalho. Amém, gente? É só isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Só isso. Fé e obras, oração e trabalho. Mas eu quero dar um testemunho para você. Ler esse Hebreus 11, eu quero falar de 2 homens com você. Espero que a história desses 2 homens inspire teu coração. Estão comigo? Amém? Hebreus capítulo 11, a partir do 1º verso, diz assim. A fé mostra, estou lendo na versão transformadora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Se obtiveram aprovação, é porque foram peneirados, aprovados. E se foram aprovados, é porque passaram por provas, foram peneirados. Amados, lembra de quando aconteceu Ananias e Safira? Sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Lembra? Morreram. Isso que aconteceu com Ananias e Safira, né? Logo no começo da história da igreja, por uma palavra do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro não era gente boa, ele não era ruim, ele era gente boa, mas morreu. O espírito da mentira, do engano, da falsidade, da ausência de santidade precisava ser extirpado, porque se isso não acontece, se não acontecer uma peneira, Deus não inicia um tempo novo, com um nível de espiritualidade maior. Antes de começar uma estação nova, com um nível de espiritualidade mais elevado, com mais unção, antes de começar esse tempo aqui, Deus passa uma peneira, parece que está ruim, parece que está difícil, parece que o tempo está com ausência de Deus, parece que Deus não está respondendo a oração, parece que está havendo uma dificuldade, parece que a gente está meio que patinando, nadando e morrendo na praia, a gente convive com algumas sensações assim, Deus está passando a peneira. Deus está passando a peneira. Vamos ver quem são os perseverantes. Vamos ver quem são os gente de fé. Vamos ver aqueles que intensificaram a oração. Passando a peneira. Vamos ver, por quê? Se não acontecer um tempo de purificação, de peneira aqui, quando vier unção, quando vier um tempo novo, um nível de espiritualidade maior, de unção maior, de realização de obra do Espírito Santo com mais poder, com mais coisas, Deus fazendo, com um sobrenatural muito mais presente, se não tiver peneira aqui, e muitos que não têm maturidade espiritual, são neófitos ainda, se eles entrarem nessa cachoeira, nessa onda de Deus, nessa dimensão, eles não vão suportar. Então Deus passa a peneira aqui. Aumenta
a oração. Persevera, isso cria músculo espiritual. Creia, isso cria músculo espiritual, você se fortalece. Vai para a palavra de Deus, isso cria músculo espiritual, você se fortalece. Passa mais tempo adorando, isso cria músculo espiritual, você se fortalece. Para que, quando a gente entrar nessa estação, a gente tenha humildade e maturidade para saber o que fazer com unção, para saber o que fazer com poder, para saber o que fazer com os novos convertidos, para ter amor suficiente e disposição suficiente para discipulá-los. Amém, gente? Amém? Nesses tempos aqui, Deus está passando a peneira. Deus está passando a peneira? Mas será que Deus não está preparando um tempo novo sobre nós? E você na tua célula? Se Deus passar a peneira na tua célula, vem todo mundo? Você vem? Quando Deus fala assim, deixa eu ver quem são os obedientes. Você veio junto? Deixa eu ver quem são os perseverantes. Você veio? Deixa eu ver quem são os submissos. Você veio? Os líderes, obedientes aos seus supervisores. Você veio? Para Deus saber com quem vai contar? Com quem Ele vai poder contar e liberar mais poder e mais unção? Você veio junto? Deus está fazendo peneira, preparando para um tempo novo. Amém, gente? Isso confirma no teu espírito? Isso tem sentido no teu espírito? Tem sentido? Amém, gente? Portanto, fé e obra, na peneira, é fé e obra, é oração e trabalho. Fale comigo de novo, fé e obras, oração e trabalho. Fé e obras, oração e trabalho. Amém. Deixa eu usar uma expressão teológica, complicadíssima, para expressar o que a gente faz nesses tempos. Não deixamos a peteca cair. Beleza? Beleza, gente? Bem teológico isso, né? A gente não deixa a peteca cair. Outra expressão teológica que eu vou usar. Nós não amarela, mano. Nós não amarela. Tá bom, tá, eu ia pensar, deixa pra lá, tá bom. De expressões teológicas, já gastei meu repertório de expressões teológicas hoje. Muito bem. Vamos lá. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. 3. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Ah, meu Deus! Deus o levou para junto de si. Ele olhou de cima e falou assim, como eu amo esse camarada, eu quero ele perto de mim. E arrebatou o cara. Não provou a morte. Eu quero que ele pense isso de mim. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus.
Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Ele não era o centro era Deus. Não é a minha vontade que é o centro é a vontade de Deus. Não é o que eu acho que é o centro, é o que Deus acha que é o centro. Amém, gente? É Deus. Ele vivia não para se agradar, para agradar a Deus. Só os grandes homens e mulheres de Deus entendem o benefício de viver para agradar a Deus e não agradar a si mesmo. Quem luta ainda para viver, quem luta na sua vida consigo mesmo para agradar a si e fica às vezes numa luta interna a respeito, eu não entendo bem o que é isso, abrir mão de tudo, agradar a Deus, abrir mão da minha vontade, dos meus sonhos. Às vezes, muitos de nós ficamos nessa luta, agradar a Deus, mas é isso, eu não acho que eu não aguento, eu acho que eu não aguento, eu já ouvi isso de muita gente, eu acho que não aguento. Gente, quando você consegue passar dessa luta e ter experiências de agradar a Deus em todas estas coisas, aí o céu se abre para você, você entra noutra dimensão. O teu espírito prova de presenças inefáveis de Deus. O nível de revelação aumenta, e você se faz confiável para receber muito mais conhecimento do coração de Deus, a tua compreensão do amor de Deus por você enlarguece poderosamente. Deus passa a confiar mais unção sobre você, e Ele confia, Ele libera, Ele faz você ter mais experiências com o Espírito Santo, Ele faz você provar mais dos anjos, ter experiências sobrenaturais com os próprios anjos. Deus te aumenta a capacidade sobrenatural, espiritual, de discernir mais a sua presença. Ele te derrama fogo, Ele incendeia seu coração, Ele cura as suas doenças, Ele cura as doenças da sua alma, Ele cura as doenças da sua história, Ele cura as doenças do seu emocional, Ele toca você, você faz a vontade de Deus, e Deus te eleva, e porque Ele é um bom Pai, Ele acaba fazendo um monte de coisa que você quer também. Mas só prova disso quem ousou abrir mão da sua vontade para viver exclusivamente pela vontade de Deus. Parece que é um castigo. Gente, é uma mente natural que pensa isso. É a mente natural e carnal que luta para abrir mão das suas vontades pela vontade de Deus, como se a vontade de Deus fosse ruim. Não é, ela é imensuravelmente melhor e maior do que a nossa. E tem uma capacidade de gerar prazer, satisfação e realização imensuravelmente maior do que a nossa. Quando você faz essa troca, deixa de agradar a você mesmo para agradar a Deus, você está trocando o que você acha que é bom, pelo que é imensuravelmente sublime. Fé. Enoque fez isso. Ele foi conhecido porque agradava a Deus. E agradar a Deus significa sim dizer não à vontade da carne muitas vezes. Não estou com vontade, mas vou fazer porque é o certo, vai agradar papai. Não estou querendo muito hoje, mas vou fazer porque vai agradar o papai, porque eu sou apaixonado por Jesus. Hoje eu não estou afim, mas eu vou fazer, porque é por Jesus, eu vou fazer. Não estou com vontade nenhuma de orar hoje, não tem problema, mas eu vou ficar quieto, mas vou ficar na presença de Deus, eu vou ajoelhar, eu vou ficar na presença de Deus, eu vou entregar meu silêncio para Deus, porque eu sou apaixonado por Jesus. Amém, gente? E nessa caminhada, eu quero mencionar dois exemplos para a gente edificar. Você conhece o tal de Micônio?
Micônio. Parece nome de química, da tabela periódica, né? Um elemento químico. Quem conhece micônio? Ninguém conhece micônio? Eu vou apresentar o Micônio para você. Micônio era um amigo íntimo de Lutero. Que nome, né? É um bom nome para você tiver com seu filho, né? Micônio, né? Dá o nome de Micônio para o teu filho, né? É um amigo íntimo de Lutero, né? E esse Micônio era um amigo muito próximo e, evidentemente, amigo do Lutero e contemporâneo. Ele também aderiu à Reforma e passou, junto com Lutero, várias crises e várias lutas que foram presentes na Reforma. Mas teve um momento que Micônio, conversando com Lutero, depois da Reforma de 1517, na verdade, dia 31 de outubro de 1517, foi o dia que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja, na igreja de Westminster, na Alemanha. E agora, dia 31 de outubro, a Reforma vai fazer aniversário. Muito bem, depois desse tempo, de 31 de outubro de 1517, houve vários conflitos e Micônio ficou próximo de Lutero. E Lutero, vários anos depois do início da Reforma, Lutero ele estava trabalhando pelos propósitos reformadores da igreja. Ele não queria que acontecesse tanta coisa ruim, mas foi inevitável. A necessidade, o rompimento das coisas erradas que estavam acontecendo na igreja, levou precisou ser agressivo, e foi o que precisou ser. Mas a intenção de Lutero nunca foi romper com a igreja católica, pelo contrário, foi restaurar. Essa foi a intenção de Lutero sempre, né? Mas tem coisa que não dá, tem coisa que precisa de cisão, precisa passar a espada, e precisa cortar e começar de novo. E Micônio era amigo próximo de Lutero nesse tempo. E o que aconteceu? Numa conversa entre Lutero e Micônio, Micônio disse para Lutero o seguinte: olha, eu vejo você se gastando pela obra, cuidando de pessoas, pregando, evangelizando, e eu quero dizer o seguinte, Lutero, que isso não é para mim não, mas eu sou um homem de oração, e eu vou orar enquanto você vai trabalhar. Faz a tua obra que eu vou entrar em oração. E assim aconteceu, e Micônio, ele entrava em grandes períodos de oração a favor de Lutero, enquanto Lutero lutava, enquanto Lutero discipulava, enquanto Lutero apacentava pessoas e cuidava de pessoas. Até um tempo em que Micônio, numa noite, teve um sonho e Jesus apareceu para ele. E quando Jesus aparece para ele em sonho, ele trouxe sobre Micônio uma sensação de culpa e de omissão, de não estar fazendo nada muito grande, que lhe pesou o coração. E também nesse sonho, Jesus, depois de trazer ao seu coração essa carga, esse peso, disse para Micônio: Micônio, vem e segue-me. Isso tudo no sonho. E Micônio conta que num determinado momento, Jesus, nesse mesmo sonho, Jesus o leva ao alto de uma colina bem grande e fala para ele assim: olha para o nascente. E quando do alto da colina ele olha para o nascente do sol, ele vê uma planície muito extensa, muito grande, e por onde ele olhava, ele via muitas ovelhas, muitas ovelhas, muitas ovelhas. Até onde se via, os olhos tinham ovelhas espalhadas por essa grande planície. E no meio dessas muitas ovelhas, um único homem apacentando essas muitas ovelhas. E ele ficou contemplando aquela visão que Jesus estava lhe dando dentro do sonho, e quando ele nota com mais cuidado, ele percebe que aquele homem apacentando sozinho, se gastando, cansado,
essa grande quantidade de ovelhas era o seu amigo Lutero. E quando ele percebe isso, Jesus o leva para uma outra situação, e ele fala assim: olha para o poente. Quando ele olha para o poente, ele vê uma outra visão, também numa grande planície, para onde os olhos conseguiam enxergar. Ele via um campo de trigo pronto para ser colhido, e ele está lá e vê um único homem com a responsabilidade de colher aquele campo. E quando ele contempla essas coisas, ele vai prestando atenção, e nota que aquele homem que também estava trabalhando sozinho no poente, naquele grande campo de colheita, era o seu amigo Lutero. De forma que ele entendeu a mensagem de Jesus, e dentro do sonho, ele responde a Jesus: Jesus, não posso deixar de cumprir a minha parte. Orar, sim, mas trabalhar também. Ele volta do sonho, conversa com Lutero e se torna um parceiro, um obreiro do lado de Lutero, que os livros de história acabaram narrando essa amizade e essa grande atuação e relevância de Micônio, do lado do grande Lutero. Ok? Conheceu Micônio? É muito prazer conhecer Micônio, né? Um grande parceiro de Lutero na obra reformadora. Muito interessante isso. Mas tem um outro homem que eu quero apresentar para vocês. E esse homem, ele, no dia 9 de fevereiro de 1710, nessa época ele era uma criança de 5 anos e meio. 1710, dia 9 de fevereiro, ele, na sua família, uma família na Inglaterra, e estava já à noite, mas acontece um acidente numa casa de madeira, acontece um incêndio. E nessa família tinha várias crianças, e esse rapazinho chamado João, ele tinha 5 anos, e no meio do incêndio, os seus pais Samuel e Susana, eles foram acordados rapidamente por causa do incêndio. Os vizinhos começaram a fazer barulho, e eles conseguiram sair, conseguiram pegar alguns dos filhos, mas o pequeno João, ele estava dormindo, não acordou com todo o barulho que estava acontecendo, e ele ficou num quarto. No incêndio, ele cresceu ao ponto de impedir o acesso para o quarto onde João estava. E todos saíram da casa e ficaram do lado de fora, e o fogo aumentava cada vez mais, ao ponto do João acordar com tanto barulho, e os pais tentaram entrar por vários lugares, não conseguiam acessar o quarto do João, risco de desabamento e tudo mais, ao ponto que João, ele pegou uma caixa, subiu na caixa e apareceu na janela. E os vizinhos, alguém viu o João, a carinha do João na janela. E eles fizeram uma escada humana, aí as pessoas se aproximaram da escada e subiram um nos ombros do outro, até chegar na altura da janela, e resgataram o João. E trouxeram o João e entregaram o João para o seu pai Samuel e Susana. E isso aconteceu, como eu já disse, em 1710. Este João, ele passou a ser ensinado pela mãe Susana com um pouco mais de dedicação. Por quê? Seus pais eram pastores, e ela entendeu que Deus tinha proporcionado um grande livramento para o João, e ela passou a ensinar o João de um jeito diferente. Portanto, essa mãe Susana, ela foi mãe também num total de 19 filhos, e o João, ele era o 15º filho dessa família de 19 filhos, e assim, a sua mãe Susana passou a discipular o João com um pouco mais de dedicação,
porque ela entendeu que Deus tinha uma obra linda na vida desse pequeno jovem. Ela discipulava competentemente todos os 19 filhos, e todos os 19 filhos foram servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que fizeram a diferença. Os que mais se destacaram foram o Carlos e o João, mais o João do que o Carlos, mas o Carlos morreu 18 anos antes do João. E essa história desse pequeno João é marcado por uma vida de uma mãe. A sua mãe, Susana, ela era uma mulher de oração, e ela aprendeu com a sua mãe que deveria orar incessantemente. Ela aprendeu com a mãe, e Susana era uma filha de uma família de 25 crianças, 25 filhos, ok? 25 filhos. Susana tinha 24 irmãos, é evidente, né? Óbvio. Mas a mãe de Susana, ela orava 2 horas por dia, e não durante o dia, né? Dia claro, ela separava da noite e da madrugada, 1 hora da madrugada e 1 hora da noite, para orar e buscar a presença de Deus. Susana aprendeu com a sua mãe a orar, e ela ensinou os seus 19 filhos a ter uma vida devocional com Deus muito dedicada e muito séria. Susana, essa mãe Susana, ela foi um grande exemplo de educadora também, porque os seus filhos deram certo, sempre muito rigorosa, sempre muito forte nos seus ensinos. E este jovem, João, lembrando desse episódio, no ano de 9 de fevereiro de 1750, quando ele, pregador, pregava, já num tempo de onda, de grande avivamento, ele lembrou-se do fato deste rapaz, dele mesmo, ter sido livrado do fogo. E este João, esse pequeno João, ele é conhecido na história, principalmente pelos metodistas, de Wesley. Esse João era o Wesley, João Wesley. A sua mãe, Susana Wesley. O seu pai, Samuel Wesley. O seu irmão, Carlos Wesley. Eles eram da igreja anglicana. Ele nasceu e morreu anglicano, e a igreja metodista é fruto do trabalho do discipulado que nasceu com esse pequeno João. E Deus usou João Wesley com um poder maravilhoso. Ele era um homem apaixonado por Deus, ele era um homem que orava muito. Houve uma história no século passado, que um tal de Billy, nos Estados Unidos, um jovem chamado Billy, ele fez uma excursão com a sua escola para a Inglaterra, e na Inglaterra, essa escola passou na igreja que hoje está lá, existe até hoje, a igreja em que João Wesley pregava muitos dos seus sermões. E havia um quarto, um cenáculo praticamente, um quarto nas alturas ali, onde João Wesley orava. E quando eles subiram lá naquele quarto, ficaram impressionados de ver aquele ambiente onde João Wesley gastava o seu tempo orando, e no lugar onde ele ajoelhava, era tudo de madeira, madeira de lei, mas no lugar onde ele ajoelhava, por anos e anos, ele ajoelhava ali para orar, o chão ficou marcado e ficou aprofundado, gastou a madeira no lugar onde ele orava, e portanto as marcas do joelho, né, de onde ele ajoelhava, estão lá até hoje. E essa garotada, nessa excursão, passou o tempo, acabou o tempo, e as crianças saíram do prédio e voltaram para o ônibus, deram falta do Billy. E procura o Billy para cá, procura o Billy para lá, onde é que está o Billy, o pequeno Billy? Aí foram procurar no prédio de novo, e procura, e vai para lá, para todos os cantos, e subiram na sala de oração de João Wesley, e lá, quando encontraram o pequeno Billy ajoelhado nas marcas de João Wesley, também ajoelhado, e quando encontraram ele orando a seguinte oração: Senhor, faz de novo na minha geração,
Faz de novo o que o Senhor fez no tempo de Wesley, em 1700. Faz de novo conosco. E esse pequeno Billy clamando ao Senhor para que ele fosse um instrumento num grande mover de avivamento. Aí o monitor, quando viu o Billy ali ajoelhado e orando, e ele chamou o Billy para voltar para o ônibus. Vem, Billy Graham, vamos de volta. Volta para o ônibus e vamos embora, já deu nosso tempo. Se você conhece a história do Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, um americano, pregou em centenas de países, milhões de pessoas foram alcançadas com o evangelho pela pregação de Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Existe biografia do Billy Graham, tem alguns livros do Billy Graham, e é um homem que ousou orar, também tem a vida marcada por oração. Esses homens eram homens apaixonados por Jesus, apaixonados pela oração, apaixonados por Deus, apaixonados pelo Evangelho, apaixonados pela oração e pelo trabalho da obra do Senhor, que ousavam abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Fica de pé. Eu quero convidar você a orar.